Bom, nós estamos aqui em razão de uma deliberação do presidente da DPF, para que a gente fizesse essa assembleia que vai ocorrer em todos os estados dia 23. E que vai ser feita uma manifestação, né, um movimento nacional, e provavelmente deve ser em frente às SRs, nas delegacias do Brasil todo. E resolvemos fazer aqui, porque não poderíamos, antecipadamente, que não teríamos condições de fazer esse bate-papo aqui na sede ali, no microfone, com todos os outros servidores ali fora, não ficaria muito interessante. Então resolvemos fazer aqui, e essa assembleia ela vai ser gravada. E ela vai ser disponibilizada para as outras regionais nas assembleias, porque vai ter essas explicações, não tem como o Leôncio em todas as 27 superintendências, então vai ser gravado o nosso bate-papo, porque realmente aqui hoje é um bate-papo. Nós não temos hoje nenhum tipo de deliberação. Não temos hoje nenhum tipo de consulta. Hoje não se decide nada. Hoje nós viemos aqui para tirar dúvidas, porque tem sido veiculado no Facebook, algumas informações, etc., mas nem todo mundo tem acesso, ficam algumas dúvidas, que é difícil de colocar isso no Facebook ou nas redes sociais. Então se resolveu fazer aqui esse dia de hoje para que todo mundo tire dúvidas. Então a explanação do Leôncio, inclusive, vai ser breve, porque ele vai deixar aberto para que cada um faça a sua indagação, a sua pergunta. Mas voltando, pessoal, hoje não é dia de deliberação, de votação, de se decidir isso ou aquilo outro. Bom, antes de passar para o Leôncio, é só com relação ao dia 23, no caso de Brasília. O nosso dia, dia de mobilização, ele vai ser feito lá na sede da polícia, tá? Vai ter naquele espaço comum que todo mundo já viu, aqueles todos ali fora, e vai ser um café da manhã. Não vai ter microfone, não vai ter nada, vai ser um café da manhã. Pediria que os colegas vai ser a partir das 8 horas, chegasse, para a gente fazer um número bom. Nós vamos tirar isso vai ser veiculado para a mídia, isso vai ser feito em todo o Brasil. A mídia vai estar lá, vai tirar foto, então que os colegas tentassem chegar mais cedo possível, para que a gente possa tirar foto. A gente vai pegar aquela isso é na quarta-feira agora, dia 23, aquela faixa do Deixa a Polícia Trabalhar, que nós já tiramos numa outra oportunidade, também lá na sede, na superintendência, na NP e tal. Mas então, vamos fazer um bom café da manhã lá na sede, e aí todos são convidados. Superintendência, os aposentados, né, o maior número que a gente possa ter de pessoas para poder fazer frente ali e sair na imprensa, nas fotos, que a ideia é essa, de fazer realmente algo para a imprensa divulgar junto com os releases que vão ser feitos pela comunicação, a comunicação da DPF. Então vou passar para o Dr. Leôncio, para que ele possa aí iniciar essas explicações. Boa tarde. A intenção dessa assembleia, nós tivemos algumas vezes no edifício sede aqui da Polícia Federal, e alguns colegas pediram que fosse feita uma assembleia para ter a oportunidade das pessoas tirarem suas dúvidas do processo de negociação, poderem fazer suas perguntas, a gente poder esclarecer na medida do possível. Por mais que se utilize as redes sociais, por mais que se mande e-mails, as pessoas nas suas rotinas, no seu dia a dia, acabam não tendo todas as informações necessárias. Então, essa é uma oportunidade que a gente está dando. Eu vou pedir que cada um, ao for fazer sua pergunta, tirar sua dúvida, que peça o microfone, porque nossa intenção é registrar sua pergunta, que com certeza é uma dúvida que vários outros colegas no Brasil todo também têm, e a gente vai registrar essa questão toda, as explicações e as dúvidas em áudio, e vamos mandar para todos os colegas do Brasil, fora do DF, para que eles também possam ter os esclarecimentos necessários. Inicialmente, o que eu posso falar para vocês é que no dia 23 nós temos um dia nacional de mobilização, não é uma greve. Todo o funcionalismo público do Poder Executivo no dia 23 estará realizando um dia nacional de mobilização em todos os estados contra o pacote fiscal anunciado pelo governo, notadamente suspensão de concursos, o fim do abono de permanência, o congelamento dos salários até o mês de agosto, né? A paralisação da negociação salarial, e os delegados federais vão participar, como várias outras carreiras, desse dia de mobilização,
que o doutor Leiro explicou aqui. No caso do DF, nós vamos fazer um ato em frente ao edifício sede da polícia, e esse vídeo de hoje nós vamos mandar para todas as regionais, para que nas assembleias do dia 23 eles possam também terem os esclarecimentos necessários. Então a dinâmica é muito mais uma dinâmica de perguntas e respostas. Eu até falei para o Leiro que eu gostaria que vocês fiquem absolutamente à vontade para fazer as perguntas, as indagações. É a oportunidade para tirar todas as dúvidas sobre todo o processo de negociação em curso. Então, fico franqueada a palavra para os colegas que quiserem fazer algum tipo de indagação ou pergunta sobre o processo de negociação. Os microfones, por favor. Alguém quer começar? Pois não? Como nós tivemos a última reunião no MPOC, Leôncio, de repente você relatasse o que foi efetivamente que aconteceu, talvez já sanasse uma série de dúvidas, né? Porque às vezes a pessoa vai fazer a pergunta e você vai ter que se reportar realmente o que efetivamente aconteceu, que na verdade aquela reunião foi uma reunião bastante elucidativa. Então acho que se você relatar o acontecimento, já facilita para todos nós, eu creio, né? É só uma sugestão. Perfeito. Não sei se vocês concordam. Então, na última sexta-feira, dia 18, no dia 18, nós estivemos no Ministério do Planejamento com o secretário de Relações do Trabalho, que é o Sérgio Mendonça, que é o encarregado do governo de negociar na mesa coletiva do Poder Executivo. Na oportunidade esteve a ADPF, a Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a FENADEPOL, a Associação dos Peritos Criminais Federais e as entidades do Fisco, da Receita Federal, esclarecendo o porquê desse conjunto de entidades estarem juntas. Num determinado momento, nós percebemos que o governo está dividido e tem um segmento significativo do governo, notadamente o Ministério da Fazenda, que não tem interesse em realizar um processo de negociação no ano de 2016. A intenção do Ministério da Fazenda é protelar, fazer caixa, né? Tanto é que a proposta de 4 anos, de 21,3 em 4 anos, a leitura que a gente faz é que o ministro Levi bancou essa proposta porque ele acredita e acreditava que o conjunto do funcionalismo não iria aceitar essa proposta e, com isso, ele ganharia mais tempo para fazer caixa. Ele é uma das pessoas dentro do governo que defendem que não deve haver nenhum tipo de aumento no ano de 2016, que o processo de negociação deveria não ocorrer na forma mais radical. Ele entende que não há caixa e não há recursos para uma negociação com funcionalismo, mas o governo tem dividido, tem um segmento, Nelson Barbosa e outros segmentos, que entendem que não é possível ficar os próximos 4 anos sem uma negociação com o conjunto do funcionalismo público. Se o governo estivesse politicamente forte, eu não tenho dúvida de que nós não teríamos o processo de negociação coletiva, né? Só que politicamente o governo não pode abrir neste momento, uma grande disputa com o conjunto do funcionalismo. Então ele está tentando encontrar algo que seja nem o que a área econômica mais ortodoxa defende, nem algo que seja exatamente o que o funcionalismo quer. Daí as grandes dificuldades. O governo vive essa grande disputa interna. Para esse segmento, o governo está fazendo um grande sacrifício para atender esse conjunto do funcionalismo, porque no entendimento deles não haveria condições econômicas para se fazer uma negociação neste momento. Pois bem, percebendo que essa dificuldade, nós percebemos o momento de agregar forças. Por quê? A ADPF ela acabou sendo vista no Ministério do Planejamento como uma entidade agregadora e articuladora. Por quê? Quando você chega para o Sérgio Mendonça e diz o seguinte: Sérgio, nós estamos articulando um grande processo de negociação que vai permitir vários acordos com os peritos, com os delegados, com o fisco do trabalho, com o fisco da Receita Federal. Você passa a ter um poder de barganha maior do que se você ficar numa mesa de negociação
individualizada. Até porque, colocando num contexto bem claro, algumas pessoas estão perguntando, por que você não está reunido com a AGU? Nós não estamos reunidos na AGU, primeiro, porque ela não quis participar dessa estratégia, ela aposta numa estratégia sozinha, e segundo, eu entendo que nós temos que estarmos próximos da Receita Federal, porque o ministro da Fazenda ele tem uma preocupação basicamente com a arrecadação. E nesse processo todo, uma das categorias mais fortes num processo negocial se chama Receita Federal. Por quê? Todos os índices de arrecadação estão caindo, a Receita não está fazendo greve, ela está trabalhando e boicotando os índices de arrecadação, né, num processo interno. O secretário da Receita Federal é uma pessoa muito próxima ao ministro Levi, que arrancou do ministro Levi um compromisso de melhorias para a Receita Federal do Brasil, que se chama bônus de eficiência. Né? Um bônus de R$3.000 para a Receita Federal. Não foi a AGU, portanto, a origem desse processo. O processo de bônus surgiu na Receita Federal, né, a partir de uma articulação que surgiu depois da PEC 443. Depois da PEC 443, quando os auditores do fisco ficaram de fora da PEC, eles iniciaram esse processo de queda de arrecadação, iniciaram um processo de pressão sobre o secretário da Receita Federal, que arrancou do ministro da Fazenda, naquele momento, um compromisso de um bônus de R$3.000, de bônus de eficiência para a Receita Federal, que é um projeto antigo dos auditores desde 2012. Então, essa parceria com a Receita é extremamente importante, mostrar também as semelhanças entre Polícia Federal e Receita Federal. A Polícia Federal e a Receita Federal sofrem internamente os mesmos problemas, os auditores com os analistas e os delegados com os agentes da Polícia Federal. E como nós vimos trabalhando a ideia de equivalência, AGU, Receita e Polícia Federal, nós precisávamos desse alinhamento. Tentamos fazer com os três. A AGU, num determinado momento, acho que ela continua pensando que ela consegue, por si só, fazer esse processo. Na sexta-feira, doutora Viviane, foi muito importante a gente ir em conjunto, porque depois a AGU começou a entrar em contato. Vocês foram, vocês participaram, para que ela possa entender que o processo negocial não está condicionado especificamente a ela. E qual é um dos pontos que mais aproxima Receita e os delegados? Nós estamos cobrando do planejamento a equivalência no seu sentido total. A advocacia privada para a AGU, ela cria um tratamento diferenciado. Então, auditores e delegados estão cobrando do Ministério do Planejamento que o mesmo tratamento que seja dado à AGU seja de alguma forma dado à Receita e à Polícia Federal. Então, é uma aliança estratégica que eu não tenho dúvida que é exitosa. Por quê? Porque o ministro da Fazenda não tem grandes preocupações com relação à Polícia Federal, vou ser sincero para vocês, não tem nenhuma preocupação. Ele não vê a Polícia Federal como um órgão de arrecadação que possa ajudar na crise fiscal do país. A AGU, o ministro da Fazenda, só consegue enxergar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porque é o órgão encarregado de arrecadação, o restante da AGU para ele é indiferente. Ele já conseguiu colocar na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional uma pessoa ligada a ele, né? E tem na Secretaria da Receita Federal também uma pessoa muito próxima a ele, que é o secretário Rachid, né? O que nós temos são outros segmentos do governo, ministro Mercadante, ministro Nelson Barbosa, que ao longo do tempo, através de um processo de pressão, entende que o mesmo tratamento que for dado à AGU tem que ser dado à Receita e à Polícia Federal. Isso é que está sendo trabalhado. Nenhuma proposta foi oficializada. Nós tínhamos uma proposta que deveria ter saído, oficializada em documento do Ministério do Planejamento, para a Receita Federal, para a AGU e para a Polícia Federal. Só que esse documento nunca foi oficializado. Houve discussões dentro do governo e essas discussões elas nunca tinham batido o martelo. Por quê? Porque o governo está dividido. Tem segmentos do governo que entendem que esse assunto não deveria ser para 2016, deveria ser só de 2017. Tem pessoas no governo que entendem que não deve ter um tratamento
equivalente a AGU, Receita e Polícia Federal. Tem pessoas no governo que têm dificuldade. E aí eu quero explicar para vocês por que, num determinado momento, a DPF e a FENADEPOL disseram que era preciso a gente suspender a negociação e passar para a Direção-Geral da Polícia Federal. Por quê? Porque nós tínhamos detectado que a administração, através do secretário Rachid, tinha conseguido emplacar o pacote de bônus no governo, e o ministro Adams tinha conseguido emplacar os honorários, que seria, para vocês terem ideia, os 3 mil de honorários da AGU saiu da onde? É os 3 mil da Receita. Então, na realidade, a primeira reunião realizada foi com a Receita. A Receita Federal sentou na mesa, nós queremos uma resposta porque nós estamos sentindo desprestigiados com a exclusão da PEC 443 e nós vamos acabar com a arrecadação do Estado. E aí o governo diz, não, beleza, nós vamos dar um bônus de 3 mil para vocês, só que não houve um consenso porque o governo, o ministro Levi novamente diz o seguinte, eu não dou os 3 mil para aposentados. É uma questão de posição firmada do ministro Levi de que o bônus de eficiência deverá ser dado aos profissionais em atividade. Naquele momento, a Receita Federal recusou a proposta e disse que só voltaria a sentar se isso fosse estendido aos aposentados. O que é que o governo fez? Chama a AGU, oferece os 3 mil de honorários e, naquele momento, o que é que o governo está fazendo? Se a AGU aceitar, eu coloco a Receita na parede. Vocês vão ficar sem um bônus. E por que a Polícia Federal não tinha sido chamada? Porque a Polícia Federal não tinha um projeto. A AGU tinha um projeto dos honorários e a Receita tinha um projeto do bônus de arrecadação e de eficiência. Naquele momento, o que é que a DPF e a FENADEPOL podia fazer? Chamar o diretor-geral e dizer, diretor, nós vemos trabalhando há algum tempo a necessidade de equivalência entre as 3 instituições. Só que, conversando com o planejamento, conversando com a Casa Civil, as pessoas do governo diziam o seguinte, como eu vou atender vocês, da Polícia Federal? Eu não sei, porque da AGU está claro, são os honorários. Da Receita está claro, é o bônus de eficiência de arrecadação, que é uma coisa trabalhada desde 2012, mas vocês. E aí a gente diz, diretor, não cabe à entidade de classe produzir isso. Cabe à administração. Cabe à administração sentar e dizer o seguinte, é uma indenização de compensação securitária, é uma indenização de insalubridade, é uma indenização de periculosidade. Não é a DPF que terá condições, nem a FENADEPOL pode fazer isso. É um estudo técnico da administração, como as outras duas fizeram. Então a bola está com a administração. A administração tem que chegar para o governo e dizer, eu quero os 3 mil. E dizer como conseguir esses 3 mil. Então, a gente disse que, olha, agora é o seu momento de cobrar a equivalência e mostrar como atender. O projeto que a administração tinha era um projeto de valor unificado para todos os cargos da polícia. Então, digamos, se fosse 3 mil para os delegados e 3 mil para agentes, escrivães, papiloscopistas e peritos. Essa era a proposta da administração. E também para os aposentados. Como o governo estava trabalhando com equivalência, o que vinha sendo discutido, que também não foi oficializado. A gente fez uma consulta. Naquela oportunidade, a gente fez uma consulta a todos perguntando, vocês aceitam valores unificados? E a grande maioria dos delegados disseram que não aceitavam um valor unificado. De posse dessa informação, o que é que a DPF fez? Foi à Casa Civil, foi ao Ministério do Planejamento e disse o seguinte, qual é a proposta da administração? A proposta da administração que está em estudo é R$3 mil para todos os policiais. Ele disse, olha, eu não tenho aval da minha categoria para aceitar isso. Só um instantinho. Eu não tenho aval da categoria para aceitar isso. Se essa decisão for uma decisão da administração, tudo bem. Agora, eu não posso assinar um acordo com uma consulta contrária a isso. E fui me inteirar como é que isso estava sendo conduzido na Receita Federal. Conversando com os auditores, eu perguntei, eu sei que vocês têm os mesmos problemas que nós na Polícia Federal. Como é que vocês estão abordando esse assunto? Com os analistas. Ele disse, Leôncio, na proposta que saiu da Receita Federal, saiu um valor para os auditores e um valor para os analistas diferente.
Então, se tem equivalência, nós imaginemos que seja isso. Foi o momento em que a Casa Civil comunicou à Direção-Geral que não seria possível os 3 mil para todos. Por quê? Duas coisas impediam. O ministro Levi, que não aceita passar para os aposentados, e o outro problema, que é o seguinte: se nós estamos falando de equivalência, do jeito que é na Receita, terá que ser na Polícia Federal. Por quê? O analista da Receita, se ele perceber que o agente da Polícia Federal ganhou algo a mais, ele vai reclamar. Então, são coisas que um mexe aqui, tem repercussão acolá. Então, o governo chegou a sinalizar, comunicou ao diretor-geral, de que a mesma coisa que fosse dada à Receita Federal seria aplicada à Polícia Federal. Também isso foi um dos motivos que fez com que nós nos aproximássemos mais da Receita Federal, porque nós estávamos percebendo que tudo que acontecesse lá teria implicações cá. E o movimento da Receita, repito, é um movimento muito forte, com capacidade, sim, de arrancar algo decisivo deste governo. Então, o diretor-geral entendeu essa questão, a direção-geral fez uma contraproposta, que era pegar o valor de 3 mil e dividir entre todos, daria, se fosse com os aposentados, 1.800, né? Se fosse entre todos, daria menos de R$1.000. O que eu tinha falado para a administração, desde que isso seja uma decisão da administração, ou seja, é a administração que diz como é que deve ser a Polícia Federal. Eu não vou assinar um acordo sem consultar a categoria, né? Mas deixamos. O que aconteceu? O governo teve todo esse esforço da administração, mas também recusou. Por quê? Porque a discussão na Polícia Federal ela foi retardada, ela foi atrasada. Ela foi posterior às discussões que já estavam muito avançadas na Receita. E quando a administração da Polícia chegou para negociar algo que ele imaginava que era novidade, tudo aquilo já tinha sido debatido. Então, por exemplo, quando falou-se de se estender para os aposentados, a Receita já vinha fazendo esse debate, e a resposta do ministro Levi e do ministro Nelson Barbosa é: nós não temos interesse, não é a questão de custo, nós temos o interesse de manter essas carreiras, AGU, delegados e auditores, nós não temos interesse que eles se aposentem nos próximos 4, 5 anos. Por isso, nós queremos um bônus para obrigá-los a ficar mais tempo na carreira, né? Ao mesmo tempo que nós vamos diminuir os concursos e fazer um caixa mantendo esses profissionais. Ou seja, não é uma questão meramente de pegar o quanto e dividir. É uma questão de gestão. A Receita vem tentando e o governo vem resistindo. O outro problema, que era essa questão do quanto, e a questão de dividir. A Receita também tinha feito essa proposta de pegar o valor dos 3 mil e dividir. E o governo já tinha recusado. Então, várias das questões que os analistas tributários já tinham cobrado que o valor fosse igual ao do auditor, os auditores já tinham recusado. Então, uma série de questões que a Polícia Federal levou ao governo, ele já tinha enfrentado por conta da Receita Federal, né? E uma coisa vai estar relacionada à outra. Não há a menor possibilidade de nós termos uma negociação para a Polícia Federal e outra para a Receita Federal, né? Qual foi o fator de problema disso? O governo iria oficializar, iria mandar um ofício para a Receita, iria mandar um ofício para a AGU, dos honorários, e estava com a dificuldade de saber como dar os 3 mil para a Polícia Federal. Por quê? Insalubridade. A área técnica dizia o seguinte: insalubridade, qualquer outra carreira tem insalubridade. Periculosidade, tem a Polícia Rodoviária. Entenderam as dificuldades que o governo tinha de dar isso daí? E eu confesso a vocês, até o presente momento, o governo tem dificuldades de saber como vai conceder esses 3 mil à Polícia Federal. Por quê? Eles querem uma vantagem que seja exclusiva daquela carreira, para quê? Para chegar para o conjunto de funcionalismo e dizer o seguinte: o aumento salarial foi o mesmo para todos. Esse honorários eu só posso dar porque só advogado tem. Bônus de arrecadação eu dou para a Receita porque só ela pode ter. Agora, na Polícia Federal,
nós estamos com essa grande dificuldade que eu tive que passar para a administração, porque eu confesso que também a tenho. Eu sei que a administração apresentou uma proposta, salvo engano, ou natureza indenizatória de periculosidade, ou eu não sei até hoje o que é que o governo vai oferecer em relação a isso. O governo tem essa grande dificuldade. O que nós tentamos contribuir, né, a FENADEPOL e a DPF, foi, diante de uma dificuldade que a gente percebeu dentro do próprio governo, eu disse, olha, Leôncio, a Casa Civil diz, nós estamos com dificuldade, porque periculosidade eu vou ter que dar para a PRF. A PRF, por enquanto, está fora desse tratamento. Né? Periculosidade ou qualquer outra coisa se estende automaticamente para os aposentados. Então, eles estão procurando uma fórmula que... Então, nós ficamos para trás. Tanto é que há uma grande possibilidade de sair os ofícios da AGU e da Receita e o nosso ficar por último por uma dificuldade. A história da exclusividade. Pode gravar. Só um instantinho, doutor Remídio. Porque a pessoa se identifique, colega. Boa tarde. Opa, não vi. Tá certo. Boa tarde, sou o Vitor, da DEFIN. E sobre a exclusividade da atividade de Polícia Judiciária da União, que é constitucional? Perfeito. Então, diante de uma dificuldade, o que é que a gente fez? A gente saiu porque a gente percebeu que era preciso uma intervenção da administração para que ela apresentasse a proposta. E, no intuito de contribuir, e aí foi um pedido que o governo fez à DPF, a DPF mandou uma proposta que é uma espécie de adicional ou gratificação pelo exercício da exclusividade da atividade de polícia judiciária. A DPF mandou a proposta junto com a administração ou sozinha nesse caso? Nós mandamos para a administração, no sentido, tudo que a DPF tem feito, ela tem feito compartilhando com a administração. Boa parte do que a administração faz, ela compartilha em parte com a DPF, tá? Mas nós compartilhamos 100%. Nós comunicamos ao diretor-geral que, diante de uma dificuldade que nos foi informada pela área técnica do governo, com o objetivo de contribuir com a administração, nós estávamos mandando uma proposta. Essa proposta era uma proposta que a gente elencou. A atividade de Polícia Judiciária da União é exclusiva da Polícia Federal, que era uma dificuldade que o governo tinha. Falamos da questão dos fundos, o Funapol, né? A Receita tem o Fundaf, a AGU nem fundo tem, que o dinheiro da Receita vai direto para o Tesouro e vai uma parte para o Fundaf, que a Receita está reclamando, peraí, esse dinheiro está indo para o meu fundo, estão tirando dinheiro do meu fundo. Né? Nós temos o Funapol. E nós temos uma participação no FUNAD, que é o FUNAD, antidrogas, exato. Então nós construímos um modelo semelhante ao da Receita, né, apreensão, alienação de bens. Fizemos uma proposta que, segundo algumas pessoas do governo, foi útil. Não sei se a proposta que vai vir do governo vai acolher essa nossa contribuição ou parte do que a administração fez. A informação que eu tenho é que a administração está investindo numa indenização de periculosidade ou de insalubridade. Né? Uma dessas duas aí que eles estão tentando. A dificuldade do governo existe, eu posso dizer, da parte do ministro Mercadante e do ministro Barbosa, o interesse de atender a PF. O diretor-geral esteve com o secretário executivo do Ministério do Planejamento cobrando o tratamento isonômico. O secretário executivo confirmou que a intenção do governo, àquela época, era de dar o tratamento, só que estavam com essa dificuldade técnica de como não passar para as demais carreiras, como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, que já cobra do ministro da Justiça algo semelhante, e a Polícia Civil do DF, que também cobra um tratamento isonômico, e o governo precisa de algo diferenciado. Então, fizemos isso, entregamos essa contribuição, que, segundo alguns técnicos do governo, foi útil, porque deu uma clareza maior para eles. Mas é uma dificuldade, sim, que o governo tem de como atender
à Polícia Federal. Mais alguma pergunta? Doutor Eudes. O senhor está escondido aí, não deu para ver. Colegas, Eudes Carneiro, eu estou aposentado há acho que 13 anos. Tenho acompanhado essas discussões através da imprensa e, eventualmente, converso com algum colega. Havia uma proposição inicial de 21,8, alguma coisa assim, 4 anos, que é uma proposta que me parece que foi revista para que fosse concedida em 2 anos, ou seja, 2016 e 2017. Com o último pacote, que a gente ouviu dizer que seria concedido em agosto, né? Uhum. Essa é a única proposta que eu sabia. Ouvi também essa questão desse bônus. Eu quero dizer o seguinte, o bônus pode parecer uma coisa muito interessante nesse primeiro momento. Agora, é o primeiro caminho para nós terminarmos com a paridade. Os aposentados vão ficar para trás e os da ativa vão seguir com um salário diferenciado. Não tenho nada contra nós recebermos mais ou menos alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que essa luta pela paridade ela foi conseguida a muitas penas. E hoje nós caminhamos para esse caminho de aceitar um bônus, eu não vejo essa proposta como uma proposta razoável. Eu acho que nós devemos pensar, ou esse abono seja transformado em aumento real no salário, e se for o caso da hipótese de ser um abono, que seja então para todos. Isso, inclusive para todos da carreira, inclusive agente, perito e escrivães. Perfeito. Quero aproveitar a colocação do Dr. Eudes para esclarecer essa questão dos 21,3. Então, repito, o governo, um segmento do governo dizia que não havia condições e esse segmento continua achando que há uma irresponsabilidade em fazer negociação nesse momento com o governo. E um outro grupo que defende. Foi feita a proposta de 4 anos, a leitura que eu faço é que o governo apostava, pelo menos no Ministério da Fazenda, de que as categorias não iriam aceitar os 4 anos, e aí eles claramente diziam o seguinte, beleza, no próximo ano a gente senta novamente para conversar e vamos levar esse processo. Depois, qual foi a proposta oficial dos delegados federais? Foi de 37% em 4 anos, que é a PEC 443. Nós imaginávamos que os 21,3 em 4 poderia ser um processo de negociação para ficar 21,3 em 3 anos, que não é ruim, 777. E até a gente disse o seguinte, se vocês oferecerem 21,3 em 3 anos, vai fazer fila aqui para fazer acordo. Só que o governo sabia disso. E o governo, vou ser sincero, grande parte do governo não tem interesse em fazer negociação. Ele quer oferecer, vocês recusaram, paciência. Né? Mas há um segmento muito forte no governo disso. Um grupo nós perguntamos, quando o governo está se concentrando em fazer acordo com o maior número de categorias possíveis. Daí a estratégia que a gente fez de agregar os delegados, peritos, auditores, para termos mais força de negociação. São mais categorias fazendo acordo. Então, hoje, a prioridade do governo é o chamado carreirão. O carreirão, que é o CONDICEF, essas categorias representam 80% do poder executivo. O governo sabe que se ele fizer acordo com 80% do funcionalismo, está ótimo. Eu terei forças para enfrentar a AGU, Receita, quem quer que seja. Eu tenho 80% da máquina acordada. E com essas categorias, o governo, para fechar acordo, fez uma proposta de 10,8 em 2 anos. 10,8 em 2 anos. Que nada mais é do que os percentuais dos 21,3, só que ele, para fechar acordo com 80%, diz, para vocês, eu topo fazer em 2 anos 10,8 e o que eles estão negociando com essas categorias é uma gratificação, eles incorporarem mais da gratificação quando se aposentarem. Na sexta-feira a gente até falou com o Sérgio Mendonça que o governo é contraditório, porque ele fecha com 80% do funcionalismo uma medida que é dar mais condições de se aposentar, e com as categorias da Receita, da AGU e da Polícia, ele está fazendo o processo inverso, de tirar
condições de se aposentar melhor. E aí a resposta do Sérgio Mendonça foi simples. Em época de crise fiscal, não cobre coerência de governo. Então, foi isso a resposta. Vocês custam muito mais do que essas categorias. Não cobrem coerência. E, dentro desse contexto de coerência, ele quis dizer bem claramente também o seguinte. Vocês pediram um tratamento diferenciado. Vocês vão ter um tratamento diferenciado. É 21,3 em 4 anos. Não tem 10,8 para vocês em 2. Com a grande possibilidade do bônus, né? Então, as categorias com subsídio, não é só a gente, mas as categorias com subsídio, o governo não vem sinalizando com possibilidade de negociação em 2 anos de 10,8. Negociações em 4, 21,3 para as categorias com subsídio, porque ele sabe que com o carreirão, o acordo vai ser formado pelas gratificações. Por exemplo, no INSS, as pessoas se aposentam com 35% apenas da gratificação de desempenho. Então, eles estão melhorando esses percentuais e deverá, acredito, estava acordo fechado. O Sérgio iria assinar os acordos com o INSS, com o Carreirão, com o Fazubra, quase todas as categorias. Estava pronto, o documento estava sendo produzido para assinar. E aí, repito, como é um governo dividido. Vem o pacote fiscal, que muda de janeiro, e não era para mudar para janeiro, foi uma briga terrível dentro do governo, porque a ideia era só 2017. O Levi defende que não haja negociação em 2016. Né? O mesmo Levi que permite a discussão do bônus, né? Diante da Receita. Depois de muita briga, ficou-se acertado o mês de agosto. As categorias ligadas à CUT, ao governo, ao PT, têm trabalhado para puxar isso para abril. Por que o acordo dessas categorias ainda não fechou? Porque eles têm a esperança de isso voltar pelo menos ao mês de abril. O que o Sérgio Mendonça nos falou na sexta-feira? Da parte do ministro Levi, da parte do ministro Nelson Barbosa, não tem abril, não tem janeiro, é o mês de agosto. E o que pode se pensar é, os benefícios indiretos, auxílio alimentação, auxílio alguma coisa, se puxar para janeiro, a incorporação das gratificações, alguma coisa do bônus, se ele vier, talvez puxar alguma coisa antes, mas eles continuam trabalhando com o mês de agosto. Né? Qual é a dificuldade deles fazerem uma proposta oficial? O governo está batendo cabeça. A quarta-feira vem a reforma administrativa, né? E o que nós pedimos na sexta-feira? Nós precisamos ter um termo final para essa negociação. Porque o que é que acontece? O ministro Nelson Barbosa, assim que começou o processo de negociação, ele fez um calendário, todo mundo gostou. Ele disse que encerrava isso em agosto. Ele deu a proposta logo de cara, ou seja, havia previsibilidade e segurança no processo. Só que ao longo disso, o que é que aconteceu? Terminou agosto, depois a data que eles deram foi 11 de setembro, depois 18 de setembro, agora não tem mais data. Então, o que nós estamos cobrando do governo essa negociação tem que ter um termo final. Qual é? Vocês têm que formalizar a proposta. Por que a DPF nunca consultou? Porque só tem discussões que vão e voltam. Então, hoje há um segmento muito grande no Ministério da Fazenda que defende que não é possível nem o bônus. Para ninguém. É 21,3 em 4 e pronto. Então, o processo ainda está muito confuso. E o Sérgio Mendonça está com dificuldades de formalizar a proposta porque ele não sabe. Então, há quem dentro do governo defenda que caso a CPMF não seja aprovada, e ela não vai, não há ambiente para ela ser aprovada no Congresso, é preciso ter novos cortes. Né? É um governo tão maluco que, por exemplo, a linha de que você deve manter o maior número de pessoas possíveis na atividade, que eu perguntei, como é que vocês veem agora com o fim do abono de permanência? Porque o abono de permanência vai forçar as pessoas a se aposentarem. Ah, não, é porque tem uma ala no governo que diz que, num primeiro momento, eles voltando, eles vão contribuir e melhora o caixa. Diz, mas as pessoas vão se aposentar e como é que vai funcionar? Terceirização? Então, entre eles mesmos estão batendo a cabeça. O que eu tenho é o seguinte, o abono de permanência não deve passar no Congresso, dificilmente vai passar no Congresso,
o governo não está fechado nessa história do abono de permanência, porque há uma ala que entende que ele deve ficar para as pessoas não se aposentarem. Para vocês terem ideia, o ministro Levi está discutindo, gente. O ministro Levi está discutindo modificação na aposentadoria dos militares. Ou seja, é algo, num momento desse, de crise política, completamente sem nexo. Mas ele tem um receituário fiscal ortodoxo que quer. Então, nós tivemos com o ministro da Previdência, ele falou, olha, o governo não quer discutir isso, mas o ministro Levi acha que tem que enfrentar a questão da aposentadoria dos militares, tem que enfrentar a idade mínima no serviço público, e nós tivemos a oportunidade de estar com o ministro da Previdência para perguntar o seguinte, vai sobrar alguma coisa para a aposentadoria policial? Ele disse, olha, o que eu me comprometo é que qualquer estudo que seja feito nessa área, vocês sejam comunicados imediatamente. Qual é a posição? O governo também está dividido. O governo sabe que o regime geral da Previdência precisa ser enfrentado, mas o FUNPRESP e a questão do FUNPRESP já resolveria o problema da aposentadoria por alguns anos. Não era um momento, mas ele abre muitas frentes de disputa. E por que a DPF está defendendo duramente a questão da paridade, gente? Porque a AGU está fazendo isso. Ela soltou um documento defendendo isso. A Receita Federal está fazendo isso. E nós temos que fazer isso até as últimas consequências. Nós temos que fazer isso. Por quê? Quando foram criar o subsídio, disseram para a gente o seguinte, o subsídio é para que vocês possam se aposentar exatamente como vocês foram ativos. Então, a gente aceitou o subsídio por isso. Segundo, quando criaram o FUNPRESP, não, a gente vai criar o FUNPRESP para não mexer na aposentadoria de vocês. E se a primeira vista, a primeira proposta, no primeiro ensaio, o governo percebe que a categoria tem um comportamento muito, com todo respeito, fácil de ser conquistada, aí, minha gente, aí a porteira está aberta. Então, é preciso, sim, mostrar resistência. Até porque a aposentadoria policial está sob ataque de idade mínima, né? A aposentadoria policial está sob ataque do Ministério Público no TCU, dizendo que tem que haver diferenciação da nossa aposentadoria de quem exerce atividade fim, de quem não exerce atividade fim. O TCU, depois de um grande esforço das entidades de classe e da administração, nós revertemos no Tribunal de Contas para que o tempo policial seja contado independentemente da atividade, do serviço prestado, isso também está na lei. O Procurador-Geral da República questiona na ADI do Supremo, da ADEPOL, que tem que ver qual é a atividade exercida por esse policial, para que aí sim tenha o tempo policial. E o TCU remeteu isso para uma portaria do Ministério da Justiça, que a administração e a DPF está acompanhando junto ao Ministério da Justiça, né, para que a gente não tenha um revés. Ou seja, a aposentadoria policial ela está sob forte ataque. Então, é muito maior. Tá? Os percentuais, por enquanto, o governo trabalha com percentuais já estabelecidos anualmente. 5,5%, 5%, 4,75% e 4,5%. Esse daí, se não for flexibilizado, não me permite aquela discussão de tabela cor-de-rosa, azul, cinza, qualquer que seja. Ela obriga a ter um aumento linear, com percentuais anualizados. Por que nós chamamos os peritos? Porque quando você pega o impacto orçamentário só dos delegados, a tabela é uma. Se você pega os peritos e junta com os delegados e joga esse percentual, quem ganha são os delegados. Eles ganham em torno de R$1.000 a mais junto com os peritos. Além de ser uma estratégia de agregar maior poder de negociação, porque eu tenho um pool de categorias para fazer o acordo, em termos de tabela, a gente perde numa negociação separada dos peritos. Porque como eles são menos, o impacto da tabela deles é menos, juntando com os delegados, na verdade o que acontece é que alguns recursos que poderiam ir para os peritos podem vir para os delegados. E porque a gente sabe, por que o governo aceita? Porque na cabeça do Ministério do Planejamento, Sérgio Mendonça, se for a ferro e fogo, separado,
o perito pode apresentar uma tabela que ele vai ganhar alguns reais a mais do que o delegado. E o Sérgio Mendonça, que não é maluco, sabe o seguinte, não, é melhor vocês sentarem todo mundo junto e trazer uma tabela única, porque é um problema a menos para que eu possa lidar. Uma outra questão que eu quero dizer para vocês. Nós estamos, sim, trabalhando para quebrar esses percentuais, para que eu tenha liberdade de trabalhar com esses percentuais. Qual é a outra dificuldade? Eu conversei com a AGU e com a Receita. Eles disseram, Leôncio, nós não vamos aceitar uma tabela de vocês muito maior do que a gente vai ganhar. Né? As nossas tabelas têm que ter uma certa equivalência. Eu disse, como é que se a gente tivesse liberdade para mexer nessas tabelas, como é que a gente faria? Eles fizeram lá os estudos dele, a gente fez o nosso. Ele disse, olha, não tem, a AGU está quase toda na classe especial e primeira classe. Então, nós já fechamos questão aqui na AGU que nós vamos pegar o percentual e dividir de forma linear, porque a gente não vai comprar briga e confusão. A Receita, basicamente, é a mesma coisa. Então, aquelas pessoas que imaginam a possibilidade da gente defender uma tabela diferenciada, eu encontro essa dificuldade. Por quê? Eu tenho que pensar, como representante classista, numa carreira. E se eu pego a minha classe inicial e coloco ela lá embaixo, e a classe inicial da AGU e da Receita lá em cima, eu estou acabando com a minha carreira. Porque ninguém vai esperar 3 anos de prática jurídica para fazer concurso tendo a AGU ou outras carreiras mais interessantes. Então, fora de cogitação, eu desvalorizar a minha carreira inicial, porque é uma contradição de tudo que foi feito na negociação de 2012. Segundo, eu não posso fazer uma disparidade muito grande nas tabelas, por quê? Se o meu especial ganhar 29, 30 mil, a Receita e a AGU, que não consegue chegar no 29, 30 mil, vai chegar no governo e diz, espera aí, que equivalência é essa? Que só serve numa hora e na outra não serve. Então, isso também me limita na negociação. O governo olha todas as tabelas e a choradeira de cada categoria. Então, o que nós vamos fazer? Recebida a proposta oficial do planejamento, nós vamos submeter essa consulta à categoria, a tabela, do jeito que o planejamento oferecer. Vai ser do jeito que o planejamento oferecer. Com todas as condições. Não significa dizer que nós não vamos continuar trabalhando para quebrar um pouquinho essa tabela. De que forma? Tentando melhorar a classe especial. Isso é possível? Alguém vai ter que perder um pouco, mas não podem perder muito. Eu não posso criar tanta disparidade na carreira. Vamos tentar dentro desse cenário. A classe especial não vai poder, por exemplo, a AGU, por mais que ela estique a corda, ela vai chegar nos 27, 28. A AGU não vai aceitar um delegado ganhando 29 mil. Ela não vai. Simplesmente ela vai olhar para a tabela e diz, olha, não rola. Né? Como os auditores da Receita vão dizer, não rola. Como a gente está dizendo, nós precisamos de uma compensação pela advocacia privada. Nós precisamos vamos defender a advocacia privada para delegado. Gente, o processo de negociação, ele não é ele é um processo que envolve governo, administração e entidade de classe. Não passa na cabeça da direção geral a advocacia permitida na Polícia Federal. Como na Receita Federal, a mesma coisa. Nós temos que encontrar uma outra fórmula de compensação. Não sei qual vai ser ela, mas não vai ser essa. Por quê? Porque a administração já vetou. Não aceita, nem cogita discutir esse assunto. E o governo não vai permitir a administração privada na Polícia Federal contra o diretor-geral. Por que na AGU pôde? Porque o ministro Adams é que encaminhou favoravelmente nesse sentido. Juntou a vontade da administração com as entidades de classe. E o governo aceitou por quê? Eu não tenho que meter a mão no bolso para pagar nada dessa conta. Não está consensuada. Grande parte do governo no Congresso Nacional, já conversei com vários parlamentares, que disseram o seguinte, nós vamos trabalhar para derrubar, se vier, nós vamos trabalhar para derrubar a advocacia privada, porque nós entendemos que uma carreira de Estado não pode ter essa situação. Então, segmentos do PT já disseram que vão trabalhar para derrubar
à advocacia privada. A Receita Federal já disse o seguinte: não irei mais disponibilizar meus sistemas para a Procuradoria da Fazenda Nacional por conta se for passar a advocacia privada. Por quê? Não precisa responder. Né? Mais alguma pergunta? Só a lista aqui, vamos ver. Acho que foi o doutor aqui, depois o Paiva. Pois não, doutor Remídio. Seguindo a linha do Eudes, delegado Remígio, moro no Ceará, nasci na Paraíba e sou apaixonado pela sua terra. O que nos preocupa, delegados aposentados, é exatamente essa distinção que se pretende fazer, que o governo pretende fazer, com relação a esse bônus. Né? Ponto fulcral. Mais preocupante é exatamente o rompimento de uma conquista que nós conseguimos a duras penas, como foi dito. Eu tenho uma nota aqui, nós vamos realizar agora um encontro em Belo Horizonte. A turma de 79 é radicalmente contra essa discriminação. Nós não vamos aceitar. Nós precisamos de, usando um termo atual, construir uma unidade de ação. Esse bônus vem, eu descarto essa ideia surgida lá na Receita Federal, mas com relação à nossa classe, com relação ao grupo Polícia Federal, ele só traz desunião. Nós já temos um problema interno grave, muito grave, e nós vamos estender essa desunião para a nossa classe. Né? Então, eu estou com você, à sua disposição, nós falamos sobre isso, né? Não aceitar. Mas, para isso, é que nós necessitamos, nós aposentados, necessitamos da compreensão dos colegas da ativa. Né? Isso é um engodo, para dividir. Se pode dar R$3.000, por que não transforma isso em subsídio? Seria uma melhor solução. Né? É a mesma despesa. E, na realidade, não é R$3.000 por mês, é por trimestre, não é isso? Por trimestre, é R$1.000 por mês. Nós vamos vender a nossa dignidade, a nossa conquista, por R$1.000 por mês? Não é possível. Não é possível. Então, estou com a nota aqui. Nós vamos divulgar uma carta, a Carta de Minas. Não falamos sobre pecúnia, não falamos sobre dinheiro, para não transparecer ao público que a nossa preocupação é com dinheiro. A nossa preocupação é com princípios. É preocupação com preservação de direitos. Tá? Muito obrigado. Pessoal, enquanto na verdade não temos essa proposta oficial, é isso que eu até venho colocando nas redes sociais da ADPF aqui no DF. Eu não posso deliberar uma coisa que nós não temos nem confirmação oficial. Então pode ser que saia daqui a 2 semanas dizendo, gente, o bônus foi para o espaço. Acabou. Então, eu acho que já ficou bem claro aqui que é uma posição da Receita e tal, mas que a gente só vai poder fazer uma deliberação maior quando a gente tiver uma proposta oficial. Sobre os 3.000... deixa eu explicar. Esse é o grande problema. Nós não temos condições de consultar porque ninguém sabe como de acho é esse bônus. A gente conversou com a Receita. Como é que surgiu a história do bônus? Ele retira 15% do FUNAD, a proposta que saiu da Receita. Você pega um fundo que eles têm... FUNAD não, é Fundaf. Que é um fundo da administração financeira, fazendária, alguma coisa. Eles tiram 15% desse fundo e com esse valor eles pegam um percentual do maior subsídio de um auditor e do maior subsídio de um analista e chegaram ao valor de 3.000 e 1.000 e alguma coisa. Essa é a proposta que saiu da Receita Federal, que dá R$3.000 mensais, mais pagos a cada 3 meses, se os índices de arrecadação institucionais que já existem na Receita, que já são aplicados na Receita há muito tempo, forem atingidos. Essa é a proposta para a Receita. Para a AGU, eles disseram o seguinte, a gente vai tirar X% dos honorários que dê 3.000. A AGU diz o seguinte, eu não aceito o teto. Tem que ser X%, se os honorários for mais, é mais. Se for menos, é menos. Não aceito o teto. Só que o governo quer dar um teto. E
diz que depois conversa com a AGU para aumentar esse teto. Depois é depois. Né? E com a gente, o problema é esse. Quais são as metas? Qual é a natureza dessa gratificação? E como é que eu vou remunerar? Então, essa é a grande dificuldade da gente falar dessa questão do bônus, porque efetivamente nós não temos clareza do que vai ser, né, de qual vai ser esse valor. E, repito, depois do pacote fiscal, há segmentos muito fortes do governo que dizem o seguinte, é 21,3 em 4 anos e está bom demais, né, que a gente não sabe. Então, qualquer discussão antes disso, antes de oficializar a proposta, ela é temerária. Uma coisa que eu quero enfatizar para vocês eu disse que nós só iríamos fazer qualquer coisa nessa área depois de esgotada todas as consequências. Então, se a AGU aceitar, se os peritos aceitar, né, se a Receita der sinais, a gente pode pensar em algo, mas nós não vamos nos apressar nessa discussão. Essa discussão ela tem que ser levada ao extremo do limite. Então eu peço àquelas pessoas que às vezes ficam com medo pelas posições públicas de, vou perder. Tem que ter a gente faz muita coisa de público, né, mas a gente tem a responsabilidade do que está sendo feito. Não estamos fazendo nada sem pensar. Tá? E uma outra coisa que é importante, a gente perguntou ao governo, vocês querem, e eu vou ser sincero, eu não quero entrar para a história da DPF como o presidente que assinou um acordo que quebrou paridade salarial entre ativos e aposentados. Eu vou ser muito sincero para vocês. Então, mas também admito que eu não sou o dono da DPF. Eu tenho que fazer a vontade da maioria. Vou orientar, como tenho orientado, que acho que é um erro. Querem acabar com a carreira? Faça duas coisas. Desvalorize a sua carreira de ingresso e acabe com a carreira final. Aí você acaba com a carreira. Então isso aí eu tenho com muita clareza. Mas tenho consciência de que nós temos que, diante de um cenário posto, a proposta é essa. A AGU aceitou, os peritos vão aceitar, eu vou submeter a categoria à consulta. Uma questão que a gente perguntou para o governo é o seguinte, uma coisa é uma decisão da administração, e é uma das coisas que nós temos falado muito. Quem criou o bebê, que embale. Não é as entidades de classe que defendem esse bônus. Então, se é o governo que quer isso, ele que imponha. Ele que decida. É isso que nós temos falado para o governo. Por que o Leôncio, por que o Góes vão ter que assinar um absurdo, que é criar essa disparidade entre categorias? Por que isso? E fizemos essa pergunta, e o Sérgio Mendonça, com muita clareza, numa conversa informal, disse, Leôncio, é o seguinte, o acordo ele foi criado porque vocês vão depois discutir na justiça, e eu tenho o documento para mostrar na defesa, como é que eles estão questionando isso? Se eles assinaram, se eles concordaram. Então, eles trabalham com essa lógica. Eu quero a assinatura da DPF e quero a assinatura da federação. Porque eu sei que se a DPF assina e a federação não, uma vai receber e a outra vai discutir na justiça. Eu quero a assinatura das duas. Aí algumas pessoas vão dizer, mas isso não tem validade. Você é um juiz federal e recebe, durante a defesa da AGU, um acordozinho assinado pelo presidente da DPF e da FENADEPOL dizendo que concordou com aquilo. Isso não pesa, será, numa decisão? Claro que pesa. Exato. Então, essa questão toda, tem que ser muito bem pensada. Então, uma das coisas que eu pergunto e quero colocar para a classe é, se o governo firmar o pé de que tem que ser a DPF e FENADEPOL que assinam, uma consulta feita, e eu vou fazer se a categoria exigir, mas qual é o resultado prático de uma consulta que vai colocar 2/3 da categoria contra 1/3 da categoria, se ao final eu sei que a federação, por todas as razões legítimas, já deliberou de que não vai assinar e o governo já disse que ou as duas assinam ou não tem jogo. Então, o que eu peço que as pessoas reflitam é uma consulta que vai gerar discórdia e disputa sem resultado prático,
é inócuo. É isso que às vezes eu peço que as pessoas reflitam. Né? Há a possibilidade do governo fazer isso unilateralmente? Pode haver. Por exemplo, a Receita Federal já disse ao secretário Rachid que é o seguinte, ou vem goela abaixo, ou vem por medida provisória estabelecida pelo governo, ou não tem acordo. E há um segmento na Receita Federal que discute isso. Né? O governo aposta, infelizmente, na divisão. Eles têm quase que 90% de certeza que a AGU vai aceitar. E aí ele vai trabalhar com isso. Um aceitou, o outro vai aceitar, e assim por diante. Né? Então, eu lhes digo que é a pior negociação que eu já não gostaria, né, de estar nesse momento. É o pior cenário para a negociação do que de 2012. Né? Gostaria demais que esse processo se arrastasse mais um pouquinho. Entendeu? Até 3 de dezembro, mais ou menos. Se arrastasse mais um pouquinho, porque é muito difícil, gente. E aqui na nossa categoria, não é um número insignificante. É 1/3 da nossa categoria e com um potencial de ser maior, porque grande parte dos nossos delegados, nos próximos 4 anos, irão se aposentar. Em torno de uns 400 delegados têm condições de se aposentar nos próximos 4 anos. Então, nós estamos falando de algo de 1.500 contra 1.000. É rachar uma carreira ao meio, sem um resultado prático objetivo. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma discussão, por isso que eu fiz questão de dizer que essa Assembleia não tem caráter deliberativo, porque essa discussão só vai fazer briga, discórdia, sem resultado prático. Deixa só o doutor Paiva falar que ele estava inscrito. Vai lá, Paiva. Tá ligado? Tá ligado? Né? Tá funcionando? Oi? Tá. Então, delegado Paiva da DEPREV, Não, deixa eu falar, ué. Aqui, ó, tô aqui. Então, eu acho que o doutor Leôncio respondeu a pergunta, mas eu falo aqui em nome do pessoal que tem debatido muito nos grupos, né? E nesses grupos tem aposentados, tem o pessoal da ativa, tem o pessoal que entrou no último concurso, o pessoal que vem dizendo que não tem a paridade porque eles vão aposentar pelo FUNPRESP. Então, para esse pessoal, e como a Assembleia é gravada e vai subsidiar as assembleias nos locais deles, eu acho que seria importante uma palavra para esse pessoal. Eles estão com o receio de que esse posicionamento das entidades, bem claro, que não aceita a paridade, e não aceita a quebra da paridade, vai impedir que o governo traga a proposta. E o pessoal tem pedido para votar essa proposta. Os aposentados, é óbvio, têm todas as suas posições. Muita gente da ativa concorda com essas posições dos aposentados, mas é uma discussão que a gente precisa entender a categoria como um todo. E para esse pessoal que está lá questionando nos grupos e querendo saber como ficaria essa situação, eu queria que você desse uma palavrinha. O que eu posso dizer é o seguinte, até a minha amiga Marília fez essa indagação. O fato da gente se posicionar publicamente, soltar documentos, manifestos, isso não impede o governo de oficializar a proposta se ele realmente quiser. Isso, não há esse risco. Até porque os negociadores sabem muito que entender o papel de cada um. Então, se a proposta oficial do governo não vier com bônus, isso nada tem a ver com os posicionamentos das categorias que têm feito até o presente momento. Por quê? Porque o Sérgio Mendonça, ele sabe da dificuldade, ele sabe da necessidade que as entidades e seus representantes precisam fazer da defesa da paridade. Para vocês terem ideia, nos auditores, é o inverso a proporção. É uma carreira muito mais complicada, porque lá é o inverso, é 2/3 de aposentado para 1/3 de ativos. Então, o governo tem a clareza de que esse tema é um tema complexo. Então, eu posso assegurar ao pessoal que as posições tomadas
a marcação de posição, a posição política, o governo sabe que isso é natural. Não é isso que vai impedir a formalização de uma proposta se a área econômica, se a Fazenda entender que deve fazer. Então, isso daí eu posso deixar muito claro. Aos novos delegados, exatamente porque a gente defende que o FUNPRESP não se aplica à polícia, tanto é que nós entramos com as ações na justiça, temos defendido que o FUNPRESP não se aplica a nenhum delegado, independentemente da época que ele entrou, que por uma questão de coerência, não pode ser outra posição da DPF. A DPF não precisa consultar a categoria para defender uma conquista histórica da categoria, que é a paridade, de que é o que está na lei. Agora, repito, em última consequência, diante de um cenário que a gente monitora todos os dias, como é que está a AGU, os peritos, como é que está a Receita, como é que o governo sinaliza, diante de algo efetivamente concreto, e se a categoria exigir, eu não posso fazer outra coisa, porque eu não sou dono da DPF. Se a categoria quiser se manifestar, embora nosso papel é orientar, alertar, dizer para os erros, dizer para as consequências, mas não há, todos são maiores de idade, adultos, vacinados e sabem o que vão fazer. Né? Então o que eu posso dizer é o seguinte, posso tranquilizar de que, se essa questão, o governo tiver interesse de realmente encaminhá-la, ela vai ser encaminhada independentemente disso ou não, até porque grande parte da área do governo, eles querem criar dificuldade. Então é briga, tem confusão? Bota, porque aí pode ser que eles não aceitem. É isso, não há o espírito da área econômica de chegar ao acordo. Pelo menos eu posso dizer isso da parte do Ministério da Fazenda. Da parte do Ministério do Planejamento, do Sérgio Mendonça, do Nelson Barbosa, há sim o interesse de fazer acordos. Mas eu sinto que da parte do ministro Levi, quanto mais dificuldade, melhor. Então, beleza, não tem acordo, vamos para frente. Vamos para frente, o caixa não precisa ser gasto. Nelson, até complementando aqui, a Receita já havia se manifestado contra essa questão da paridade, né, do quebra. Então, assim, não tinha sentido, e a AGU também não tinha sentido até criar até essa briga, sendo que já foi definido que ou vai para todo mundo ou não vai. Então, eu acho que não tem esse... A DPF não pode ser colocada de forma alguma nesse sentido com uma possibilidade de atrapalhar, até porque ela, como até o Leôncio já falou, ela, dentro lá do aspecto político, lá ela que vai ter a que tem menos força atual, né, a Receita aí nessa questão com o Levi é a que tem mais poder aí de briga aí, e eles já definiram que eles não vão querer, até porque eles têm um número muito maior de aposentados do que os ativos, né? Então, assim, eu acho que não há, eu não vejo essa visão, não. Temos que tentar até o final mesmo, concordo. Doutor, quer falar, por favor, falar. Está ouvindo? Sim. Tá todo mundo. Meu nome é José Roberto, eu estou aposentado há 15 anos. Tá legal. E eu queria parabenizar o Dr. Leôncio aqui. E sabe o que eu penso dele, desde quando? Perfeita a sua colocação. O senhor, com toda a experiência que o senhor agregou nesse tempo de comando da DPF, entendeu perfeitamente o quadro e exatamente onde o senhor está pisando. Para os mais novos, eu gostaria de dizer que eu tenho filhas da idade de vocês. E que nós defendemos todas essas conquistas anos atrás, lá atrás. Sabe aquele filme da Sessão da Tarde que passa sempre, a gente já sabe como acaba? Exatamente. É a mesma coisa. Não mudou nada nos últimos 35 anos. Eu tive a cautela quando surgiu esse problema da paridade, de tudo isso aí, de conversar com um amigo muito querido da área econômica do governo, que ele me disse, se eu fosse você, eu não me preocuparia com abono. Eu me preocuparia em receber o seu salário. É essa a situação do país hoje. Então, se vocês acreditam em alguém que já viveu tudo isso aí, que já se entrincheirou dentro dessa associação, os mais velhos sabem disso aqui, foram uns 4 ou 5, até derrubar o coronel que estava lá e colocar o Dr. Chelotti de volta na direção do DPF, vocês podem acreditar, eu já vi isso desde a época militar, dividir é a melhor forma de governar.
Os senhores perceberam isso com pouco tempo de atividade classista. E se vocês acreditam em alguém que já viveu todas essas experiências, é exatamente o que está acontecendo. Esse mesmo amigo me disse, não vai haver nada, nem abono, só essa negociação de agosto, né? Que se as coisas melhorarem lá, porque infelizmente é isso que está acontecendo, não há dinheiro para nada. E quem manda, vocês podem ter certeza, é o ministro Levi, não é o Barbosa. E outra coisa que eu coloco para os dirigentes classistas, já comecem a pensar na possibilidade de negociar com um novo governo. Porque esse que está aí acabou já, morreu. É só uma questão de tempo. O PMDB só não derrubou ainda o governo, porque eu não sei qual é o interesse que está por trás disso. Mas ele e o PSDB devem saber muito bem disso. Então, cuidado com essas historinhas. Debaixo de um belo queijo sempre tem uma ratoeira. Meu avô me falava isso, meu pai me falava isso. Leôncio, eu sempre o respeitei, mas pode ter certeza que eu tenho muito mais admiração pelo senhor, pelo Dr. Leira, por tudo que vocês estão fazendo. Sérgio, quer falar, Sérgio? E assim, essa questão realmente eu não sei se é terrorismo, mas a Secretaria do Tesouro Nacional, a gente tem conversado com o pessoal lá da Secretaria do Tesouro Nacional e com os auditores, e eu não sei se é terrorismo, mas há gente no governo dizendo que o governo não tem caixa para o 13º. Não sei se faz parte do processo de terror, mas há sim pessoas dizendo que há sim discussões de protelar o pagamento do 13º dos servidores públicos federais. Além da questão salarial, gente, fique à vontade também para perguntar sobre as medidas provisórias, sobre reestruturações, travas piramidais, essas coisas aí, tá bom? Indenização de fonte. Bem, agora Remígio Pernambucano. Eu estou passando por Brasília, ia participar, tentar fazer uma reunião lá em Goiânia, para tratar de um assunto muito grave que nos preocupa, que é os 84%. Essa pedra no nosso calcanhar. Mas nós estamos montando uma estratégia jurídica para enfrentar. Mas aí, em razão dessa assembleia, eu antecipei, vim de Goiânia, estou passando para nós realizarmos o 5º encontro da turma. E havia uma perspectiva da 443 entrar na pauta agora, nesta semana, né? Amanhã. Mas mantendo contato com o deputado federal Gonzaga Patriota, que é meu parente, ele me garantiu que é impraticável agora, é impraticável. Sinceramente, eu penso que ainda não é o momento da gente investir maciçamente nisso. Mas eu lembro da 412, que essa é muito mais importante para a instituição, Polícia Federal, porque cria as condições estruturais para ela ser efetivamente uma instituição que tem autonomia financeira e administrativa e leve nossos colegas jovens que estão entrando hoje a ter o que nós fizemos em lombo de burro, que nós tentamos carregando pedra. Construímos essa instituição com muito sacrifício, e que eu falo no discurso que eu vou fazer agora lá em Belo Horizonte, à custa de suor, sangue e lágrima, repetindo o Winston Churchill. Precisamos, vocês, sinceramente, eu peço aos colegas novos que pensem no futuro. Vocês vão viver o que nós estamos vivendo hoje como aposentados. E tomara que vocês não vivam as expectativas mais desfavoráveis depois de tantos anos. Eu completei 22 anos de aposentado, agora no dia 13, e não perdi o meu amor pela minha instituição. E o amor a gente se constrói através de dedicação, de identificação com a instituição. Ela é importante, a opinião pública dá essa importância, mas nós não vemos muito isso no nosso meio.
pela conduta de alguns. Ainda bem que é só de alguns. Então, Leôncio, é apenas isso que nós precisamos de estar mais informados sobre essas medidas de ordem legislativa que estão em curso. E nós temos, inclusive, um projeto de lei aí que é um verdadeiro absurdo que nós precisamos acompanhar. Obrigado. Aproveitando suas colocações em relação à questão da ação dos 84%, a gente já acertou com a jurídica que a ADPF vai custear o contador, que é a parte mais complexa de fazer os cálculos. Então, todos os cálculos das ações serão custeadas, essa parte contábil, pela ADPF. Nós conversamos com o escritório de advocacia para formar grupos de 10, onde cada um vai pagar R$300, né? Então, é um valor pequeno, e que é a forma que a gente tem de ajudar nessa questão dos 84. Sobre PEC 172, ela provavelmente deve ser votada nessa semana, o segundo turno, vai para o Senado. É uma PEC que tem grandes chances de ser aprovada, porque é o Pacto Federativo, governadores, prefeitos, e tanto a Câmara como o Senado têm interesse. Até que se modifique o cenário, o presidente Eduardo Cunha continua dizendo que não irá pautar a PEC 443 antes de promulgada a PEC 172. Né? Então, político pode mudar, mas pessoas muito próximas ele tem dito isso. É claro que ele pede, venham aqui no Congresso, marque sua presença, que a gente pode reavaliar. Mas o cenário é que a PEC 172 deva ser rapidamente aprovada. Até o final do ano é possível que ela seja promulgada na Câmara e no Senado. Sobre a PEC 443, em outubro nós voltamos a fazer um calendário de visitas para marcar presença, até para começar a visitar também o Senado, para já ir preparando o caminho para o Senado. O presidente Eduardo Cunha diz, promulgada a 172, eu tenho um compromisso de colocar a 443 de imediato, esse compromisso está assumido. Vamos marcar presença para ver se esse cenário se modifica, se os líderes estão dispostos. Clareza de quem já está há algum tempo no Congresso. Não vejo ambiente de cenário fiscal para partidos políticos colocarem uma pauta que, injustamente, a imprensa chama de pauta-bomba. Mas vamos continuar assim. Tem feito os cafés da manhã nos estados, a AGU com os delegados. Sugiro que os colegas continuem nos estados, pressionando. A gente vai, em outubro, voltar ao calendário para marcar sempre presença, mas sem criar grandes e falsas expectativas. Por que nós demos uma freada? Porque o caixa da ADPF precisava respirar. Então, nós fizemos um agosto muito intensivo, precisávamos do mês de setembro para respirar um pouco, voltar a fazer o caixa, e vamos voltar em outubro. Nós não vamos gastar dinheiro à toa. Então, não adianta ficar trazendo várias pessoas para o Congresso num cenário que não é concreto. Não tem. A AGU, ela tem se cotizado. As pessoas na AGU têm tirado o dinheiro do bolso para visitar o Congresso. A ADPF, até o presente momento, não cobrou nenhuma taxa extra de ninguém. Nós estamos fazendo com o nosso próprio fundo de reserva. E temos feito o seguinte, vai entrar em votação, tem? Ou seja, gastando quando efetivamente há algo concreto e não jogando dinheiro fora, né? Não ficar jogando dinheiro porque é difícil, mas estamos acompanhando isso, a PEC, né? PEC 412, isso aí fica para a próxima gestão, porque não dá para mexer com tanta coisa ao mesmo tempo e o cenário não é o melhor possível. Eu digo para vocês que hoje a PEC 412 ela não tem condições de passar na CCJ. A gente precisa esperar a CCJ passar por um processo de mudança, mudar lá um pouquinho, a coisa acalmar mais um pouco, e aí sim a gente continua. Acho que vai ser algo importante para a próxima gestão. Para a nossa, sinceramente, não dá para mexer com 443, mexer com negociação salarial, mexer com ciclo completo, com unificação de polícia, tudo ao mesmo tempo. Não vai dar. Então, era isso as colocações em relação ao Dr. Remídio. Alguma coisa sobre as questões de reestruturação? Gente, é o seguinte. O que a gente tem conversado com a direção geral é qualquer reestruturação que ele venha a obter do governo só tem sentido em duas coisas.
se ela implicar em ganhos salariais, em valorização salarial para a Polícia Federal, né? O diretor-geral, sempre que ele falou da questão da reestruturação, ele deu a entender isso, que o grande objetivo era... Porque o orçamento ele está dividido em duas partes. Reajuste salarial, que é o que nós estamos vivendo nesse momento, e reestruturação de carreira. O orçamento de 2016, ele foi projetado um recurso para reestruturação de carreiras. O governo chama reestruturação de carreiras pautas específicas, coisinhas. Ele sabe que tem uma pauta geral, que é o reajuste, todo mundo, e tem pauta específica. A Receita Federal tem lá suas pautas específicas. Por exemplo, o auditor quer ter sua 13.047. Ele quer dizer que a autoridade fiscal na Receita Federal é auditor. O mesmo sofrimento que a gente sofreu na MP 650, 657, o fisco está nessa guerra agora, né? O fisco tem outras questões lá, a AGU também tem, todas as categorias têm pautas específicas que o governo acaba tratando como reestruturação. O que o diretor-geral vem, ele tem sim medidas provisórias que foram elaboradas da administração. Essas medidas provisórias, eu posso garantir para você o seguinte, elas foram apresentadas informalmente à Casa Civil, elas foram apresentadas formalmente à SEGEP, que é a Secretaria de Gestão de Pessoal do Ministério do Planejamento. Elas estão em discussão, mas neste momento que o governo tem dito ao diretor-geral nós não vamos tratar de outras pautas que não seja reajuste salarial. Passado isso, a gente vai criar grupos de trabalho, a gente vai sentar para debater essas questões que o governo tem clareza. Por exemplo, a FENAPEF no dia 16 foi recebido na Casa Civil. A gente também já foi recebido na Casa Civil. Todas as vezes que uma entidade de classe é recebida por alguém do governo, eles têm o cuidado de receber a outra. E o que eu posso dizer para o governo é o seguinte, nós não vamos fazer nada de forma drástica, de forma que não seja conversada com os delegados, com os agentes, com a administração. Nós não vamos fazer nada que a administração não aceite, mas também não vamos fazer nada que cause problema. Então, existe sim essa reestruturação. O que eu tenho falado para o diretor-geral é o seguinte, essa reestruturação só tem sentido se ela trouxer algo de vantajoso, em termos salariais. Tenho dito que não vejo, ele tem lutado para isso. Independente dos 21,3, independente disso, num segundo momento, ter uma reestruturação de carreiras que permitem ganhos salariais. Cenário, com esse cenário que está aí, eu já tive a oportunidade de dizer, diretor, vamos apoiar, estamos aqui junto, porque algumas pessoas talvez não entendam. Você não pode chegar para o Ministério do Planejamento e para o Ministério da Casa Civil e dizer o seguinte, nós somos contra o que a administração da polícia pretende. Ele já vai dizer o seguinte, então peraí, eu não vou ficar contra a minha direção geral, não vou ficar contra alguém que é do governo. Então o que é que a gente faz? Qual é o discurso? Nós estamos aqui para ajudar nesse processo, né? Entender esse processo, ganhar de uma forma que seja bom para todos, para as entidades, para a administração e para o governo. Estamos alertando os problemas, cuidado com isso, cuidado com aquilo, queremos construir a melhor saída, e é assim que a gente tem feito essa interlocução. O que é que eu posso dizer para vocês? O cargo de nível médio é uma coisa que a administração batalha, há uma resistência muito grande das entidades de classe, principalmente da FENAPEF, e dentro do governo. Dentro do governo há uma resistência. Nós fizemos já uma consulta, e a categoria, embora eu acho que é um erro, mas a categoria decidiu que concorda com a fusão de cargos, desde que o cargo de nível médio seja criado, né? O que eu disse para o diretor-geral? Diretor, essa é a posição da categoria da DPF. O senhor pode tocar essa história de fusão de cargos, desde que o cargo de nível médio que o senhor defenda seja criado. No momento em que a gente perceber que o cargo de nível médio não vai ser criado, e as resistências são muitas, eu tomo a liberdade para entender que nós também não somos favoráveis à unificação de cargos na Polícia Federal. Tem que vir. E reestruturação sem ganhos salariais, reestruturar por reestruturar,
Que é isso a posição que nós temos levado à Casa Civil. O que a direção-geral quer com isso? Ganhos salariais e o cargo de nível médio para ter outras questões. E reestruturação da carreira administrativa. Para fazer isso, sem criação do cargo de nível médio e sem ganhos salariais, eu acho melhor a gente deixar as coisas como estão. E me baseio nisso numa consulta feita à categoria, que condicionou uma coisa à outra. Então, o que o governo está discutindo? Está discutindo essas ideias. Não, eu posso assegurar, a Subsecretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, que é quem olha as MPs, já por mais de uma vez, já conversei, eles disseram, Leôncio, não tem medida provisória aqui. Medida provisória aqui, quem olha sou eu. Não tem. O que existe é discussões sobre reestruturação entre a Direção-Geral, a Casa Civil, e o Planejamento e o Ministério da Justiça. Como tem a reestruturação da PRF. Quem não viu a reestruturação da PRF? Né? 18 mil, né? 20 mil. Então, todas as carreiras usam reestruturação como uma coisa para ter ganhos salariais. Qual é o cenário que a gente está vendo? Muito difícil reestruturações que vão dar algum ganho salarial. E o que a gente tem mostrado ao governo? Vocês viram como foi a 650, vocês viram como foi a 657 e vocês agora estão vendo a briga pelas medidas provisórias na Receita Federal. Então, mexer com medida provisória na calada da noite, com bola nas costas, o que o governo está muito consciente? Nós não vamos fazer isso, não é o momento para isso. Tudo que será feito, a gente vai conversar com as entidades, vamos acertar com a administração. O que existe de estudo da administração? Trava salarial? Não, não é trava salarial. O que existe é uma intenção da administração de aplicar aqueles cursos de aperfeiçoamento para mudar de classe, que já é o que está na lei, e a gente não cumpre, né? Que você só muda de classe se for aprovado num curso. Né? Mas não reprova, né? Isso. Mas a questão é essa, a ideia não é uma trava que crie percentuais de subida ou nada desse tipo, né? É questão de progressão, que eu sei que o governo aqui estão trabalhando isso. O nível médio, a questão do especialista, né? Que eu acho que é um grande erro essa discussão, mas paciência, é a administração que tem o viés dela, a categoria já se manifestou. Sim. Gente, não tem essa história de tirar dinheiro dos aposentados para fazer DAS, função. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. A administração apresentou uma proposta, a DPF apresentou a sua proposta, a categoria. Só que a gente precisa ter maturidade para entender o seguinte, um governo não vai fazer a proposta de DAS e funções da DPF. Ela vai fazer a proposta e as funções do seu diretor-geral. Isso é óbvio. O que nós estamos tentando é dentro daquele processo, olha, alertando. Cuidado, já fizeram estudos no passado de DAS que era só para a sede da Polícia Federal e esqueciam da ponta. Então nós estamos fazendo um processo de parceiro com outras áreas do governo e alertando. E, por incrível que pareça, a tendência é DAS, ele representa 100%. A pessoa recebe 100% cheio. A criação das chamadas funções comissionadas policiais ou função gratificada policial a pessoa só recebe 60%, porque ele passa a ser de carreira. Então o governo, há um segmento no governo que está discutindo isso, achou interessante o fim dos DAS, porque ele vai dar uma liberdade para a administração de 40% do seu orçamento para trabalhar. Então, há sim uma discussão dentro do governo do fim dos DAS, porque está inclusive no pacote fiscal, transformando esses DAS em funções comissionadas policiais, que são obrigatoriamente de um servidor policial de carreira. Então, é interessante do ponto de vista econômico essa discussão para o governo. É claro que eles estão discutindo isso com quem? Com o diretor-geral da Polícia Federal. O diretor-geral tem dado sinais de que tem consciência de que ele precisa atender às descentralizadas. Nós temos conversado com os ministros do governo dizendo o seguinte, eles estão muito preocupados nessa briga entre agente e delegado. Eu disse, onde é que você resolve esse problema? É nas pontas. Não é na sede da polícia que você vai resolver
problema de delegado com a gente. É nas superintendências, é nas delegacias. Então, essas funções comissionadas devem ir para essas unidades descentralizadas. Agora, imaginar que a gente vai dizer como ela vai, de que forma ela vai, do jeito que ela vai, sem ser aquilo que o diretor-geral imagina, é um pouco ingênuo. Né? Vai ser algo que a gente tenta influenciar o processo, mas é algo... se tiver um custo significativo, isso, por que eles aceitam discutir? Porque eles estão discutindo diminuição de 40%, não é aumento de despesa. Eles estão trabalhando com o quê? Com o que existe. Então não é aumento de despesa. Né? E, precedente, a reestruturação da Polícia Rodoviária Federal, que já foi nessa linha. Né? E o diretor-geral tem cobrado do governo que se saiu a reestruturação da PRF, que, repito, saiu no papel, mas nunca um só servidor da Polícia Rodoviária recebeu, porque não foi paga, assim como a indenização de fronteira. Né? Ou seja, o governo está segurando para fazer caixa, né? Mas é isso que tem de reestruturação. Né? O que o diretor-geral tem me dito, basicamente é isso. Se não for algo para agregar, para trazer ganhos salariais, seja em funções, seja em salário, e se o cargo de nível médio não vier, a própria administração da Polícia Federal não tem interesse de levar esse assunto adiante. Né? E é nisso que a gente tem se confiado, e pessoas do governo têm dito o seguinte: esse assunto ele vai demandar ainda algum tempo. Eu não acredito, com esse cenário que está aí, que o governo vá fazer medidas provisórias sem uma grande discussão. Por quê? O Congresso Nacional virou terra de ninguém. Medida provisória. Isso eu ouvi da subchefia de assuntos jurídicos. Gente, medida provisória dentro do Congresso é sem dono. Vale tudo. Então, tudo pode acontecer. Nós não vamos ficar mandando 4 medidas provisórias para a Polícia Federal, 2 para a Receita, 2 para a AGU, que ninguém vai dar conta de controlar isso num governo sem base consubstanciada. A FENAPEF fez um encontro na Casa Civil, produziu um documento, foi ruim, por isso que eu peço a vocês que eu não posso ficar falando. Eu peguei aquele documento e mostrei para a Casa Civil, ó, vocês fizeram a reunião, aqui, a reunião de vocês. Putz, né? Tem tido reuniões com a Casa Civil, só que eu não vou dizer para vocês as questões que estão sendo, e nem vou colocar publicamente o que está sendo tratado em documento. Por quê? Porque requer, algumas reuniões com o governo requer sigilo, confiança, confidencialidade. Né? Então eu posso assegurar que dentro dessas reuniões informais, se o bônus tiver de sair, ele vai sair independente de posturas políticas da DPF. Não há esse risco, esse medo. Isso o governo tem isso com muita clareza. Se ele vier, porventura, sair. Doutor Paiva, de novo. No quadro de só manter os 21,3%, a Receita estaria com a gente? Como é que é isso? Como é que... Foi conversado alguma coisa sobre isso? Uma eventual não? Ficou repetindo. Liga. Repetindo, num quadro aí futuro de manutenção apenas dos 21,3% como proposta, né? Na negociação de 2012 a gente ficava, mas se a AGU não aceitar e a Receita não aceitar, a gente também não aceita e vamos todo mundo para a briga. Nessa agora, como ficaria a situação? A Receita tem sinalizado de que não aceitará só os 21,3%? Já que nós fizemos meio que um acordo com eles? Boa colocação, pai. É o seguinte, nós temos acompanhado um fórum, que é o chamado Carreirão. Temos conversado com o FUNACAT e com outras categorias. O que essas categorias... Elas iriam fechar acordo. O planejamento sabia disso. A tendência era aceitar... Grande parte das categorias iriam aceitar o 10,8% e grande parte das categorias iriam aceitar os 21,3% em 4 anos, em janeiro. Isso estava sendo encaminhado nesse sentido. Tá? O que é que o Ministério da Fazenda acabou dificultando a vida do planejamento? Quando mudou de janeiro para agosto e quando mexeu no abono de permanência. Aí foi terra arrasada. Qual é o cenário que nós temos? Nós temos categorias com os seus dirigentes trabalhando para fechar o acordo de 21,3% em 4 anos ou 10,8% em 2,
Só que tamanha a raiva da base que eles estão com dificuldade de conseguir a aprovação das suas bases, né? Então, talvez a negociação com o governo vá se arrastar para além de setembro. Por quê? Há um sentimento de muita revolta pelas mudanças da regra em cima da hora. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, eu sinto que a AGU aceita os 21,3 em 4 anos, sinto que a Receita Federal aceita os 21,3 em 4 anos. Tá. A pergunta dele é só o 26, esquece o bônus. Isso. É só o 21, esquece o bônus. É isso. Não é caso de oferecer ou não. A situação é, o governo não vai oferecer bônus para ninguém. Oferecemos para vocês, se quiserem, que nem foi a negociação passada, os 21,3. Inclusive, já deixar até minha opinião aqui. Se a Receita não aceitar, a AGU não aceitar, a gente tem que partir do tribunal e não aceitar também. Isso aí é a minha opinião minha. É a minha também. Perfeito. A sensação que tem a Receita aceita os 21,3 sem o bônus. Essa é a sensação que eu tenho. A AGU, eu acho que a AGU não abre mão dos honorários, né? Eu não tenho essa dúvida em relação se for o seco, os 21,3 dos honorários. A AGU aceita sem extensão aos aposentados. Eu acho que a AGU aceita o que a Receita não aceita. Esse é o cenário. O conjunto das carreiras vão aceitar. Acho que o que nós temos é essa mesma leitura. Se o conjunto das carreiras não aceitarem, nós preferimos ficar mais um tempo no processo de negociação, né? Mas o que eu sinto é o seguinte, as classes dirigentes estão querendo encaminhar pelo aceite, mas há uma grande dificuldade de convencer as bases. Por quê? O governo trabalha com a seguinte hipótese, e por mais difícil que seja, se eu tiver de orientar pelo aceite dos 21,3 em 4 anos, tá? Se outras carreiras concordarem em aceitar. Por quê? Eu não vislumbro melhoria de cenário. Eu só vislumbro piora de cenário. Tá? Então, sendo muito claro, e vários dirigentes classistas têm essa clareza, não vem coisa para melhor, só vem coisa para piorar. Com esse governo ou com qualquer outro governo que venha. Se vier um novo governo, esse novo governo não vai sentar para negociar e conversar com ninguém, né? Quanto mais a gente estica a negociação, mais risco a gente está correndo, porque realmente o cenário ele se deteriora rápido e de uma maneira imprevisível, e a gente sabe que o próximo governo, seja quando ele vier, vai vir para fazer um ajuste fiscal tão severo quanto o que foi feito lá em 90 e pouco, lá quando o governo tinha força e fez um ajuste que nos colocou com 8 anos sem reajuste, se não me engano. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. As cláusulas, peço até aqui, as cláusulas do acordo da DPF e da FENADEPOL já estavam elaboradas, já tinham sido encaminhadas para o planejamento, já estavam sendo, de certa forma, discutidas. Como várias outras entidades já mandaram. Quem protelou foi o governo, que bate cabeça entre ele mesmo. Então, o governo, várias categorias já estavam discutindo os termos do acordo. Por exemplo, o que a gente estava discutindo, 21,3 em 4 anos, com uma cláusula de repactuação dentro de 2 anos. Dentro de 2. Né? Estavam discutindo o quê? Indenização de fronteira, funções comissionadas. O senhor acabou de falar que foi encaminhado. Era o que previa a indenização de polícia judiciária? Não, nada a ver. Não, a gente, como sabia que havia uma discussão sobre isso, a gente colocou uma vantagem para ativos e aposentados. A gente encaminhou várias cláusulas para já ir ganhando tempo na discussão. Isso aqui vai, isso aqui não dá. O que é que a gente fez? A gente fez um calendário de 2016 até 2019. E dentro desse calendário, em 2016, isso. Em 2017, isso. Em 2018, isso. Em 2019, isso. Colocamos uma série de discussões para dizer o seguinte: é uma reestruturação, é uma discussão maior. Colocamos, inclusive, questões que são de interesse da administração. E colocamos no acordo
que a administração também participar do acordo, assinar, para fortalecer a administração e nos fortalecer dentro do acordo com o governo. Só que o que aconteceu? Tudo isso foi atropelado pelo pacote fiscal e por um governo que efetivamente tem uma parte que quer manter os acordos e uma parte que não quer fazer acordo. Essa é o cenário. E as entidades estão com dificuldade de fazer o acordo porque suas bases estão com dificuldade de aceitar. O que eu posso dizer é o seguinte: na sexta-feira a gente chegou para o Sérgio Mendonça e disse: nós precisamos ter uma data para encerrar isso. Nós precisamos de uma data que termine essa negociação. Formalize a proposta, diga o que você vai oferecer para que a gente possa consultar as categorias. Todas as categorias estão esperando isso, porque elas têm dificuldade de encaminhar. Mas eu acho que diante do cenário, várias pessoas dentro do governo com quem eu tenho uma certa confiança disseram o seguinte: não pense que vem cenário melhor. A tendência é agravamento de crise. A tendência é o cenário se deteriorar e vocês terem cada vez mais perda de qualquer discussão que esteja aí posta. Só para finalizar aqui, até por uma questão de lealdade com os colegas e para colocar aqui o contraponto que eu venho colocando nos grupos e até para passar uma mensagem de alguns colegas que me parece que não estão representados aqui, porque eu acho que aqui ninguém é terceira classe, se eu não me engano. Mas, para mim, eu não vejo como uma garantia algo que não se estende a toda a categoria. Eu acho que, infelizmente, a questão da paridade já foi perdida. É só uma questão de tempo para que ela não exista mais para todos os delegados, para a maioria, que amanhã vão ser a maioria. Então, acho que colocar a questão de uma paridade que não existe, seja porque ela nunca se estendeu às verbas indenizatórias, seja porque quem entra hoje na Polícia Federal já não se aposenta com paridade. Eu me aposento ainda com paridade, mas amanhã a imensa maioria dos colegas não vão se aposentar com paridade. Colocar isso como determinante num momento de ajuste fiscal, com esse cenário todo complicado que a gente está vendo, enfim, com todas essas contingências, é perder tempo e é correr o risco de ser atropelado por esse timing. Eu acho que o que deveria nortear nossa decisão aqui, pensando no futuro da carreira, no futuro dos colegas que estão entrando agora, tem que ser a manutenção da paridade com a AGU, com a Receita, como o senhor muito bem colocou. Era só esse contraponto que eu queria fazer. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Nós temos êxito na justiça e eu não tenho dúvida que a ação do FUNPRESP nós vamos ganhar. Ou seja, não houve quebra de paridade na Polícia Federal. O FUNPRESP não se aplica à Polícia Federal e eu não tenho dúvida de que nós seremos, em todas as instâncias, vitoriosos nessa ação. Segundo, nós estamos atentos a essa equivalência AGU, Receita e Polícia Federal. Não há garantia nenhuma, porque veja só, ainda a gente não precisa também ficar com esse desespero, porque ainda que a gente faça um acordo dos próximos 4 anos, alguém pode imaginar, garantir pelo menos 21 nos próximos 4 anos. Não tem nada garantido, porque se esse governo porventura cai e um outro assume, ele modifica. Se o cenário econômico se deteriorar, ele modifica. Não há garantia nenhuma nesse processo. Eu digo isso porque eu acompanho as negociações nos governos estaduais. Quem é do Rio Grande do Sul sabe. Eu, quando chegar no planejamento, diz: olha, um delegado no Rio Grande do Sul ganha mais que um delegado federal. Sim, só que hoje ele ganha e não recebe. Né? Em Tocantins, o governador que assumiu em Tocantins, por decreto, que é uma coisa absurda, está discutindo na justiça, mas por decreto ele revogou uma lei que dava aumento aos funcionários. Nós temos 13 estados do país que não têm dinheiro para pagar a folha de setembro, outubro, e nem 13º. Então, o cenário macroeconômico, o que eu quero deixar para você é o seguinte: a gente também não precisa ficar numa afobação, se eu não fizer o acordo, eu perco. Porque não há garantia. Deterioração econômica, se não tiver dinheiro, não adianta lei, não adianta nada, não paga, não vai pagar. Então a gente só...
nós temos essa cautela de olhar como é que a AGU vai se comportar, como é que a Receita vai se comportar, como é que os outros cargos da carreira policial vão se comportar. Eu tenho muita responsabilidade de saber que um perito, se ele passar a ganhar mais do que um delegado, isso não dá. Nós temos que ver como é que os outros conjuntos das carreiras vão se comportar, né? Isso tudo está sendo sopesado, está sendo bem avaliado. Sobre equipes mínimas de investigação, o que a administração diz é o seguinte: ela vai criar nos seus moldes, né? Vai regulamentar essas equipes, dizendo que através de um ato da própria administração, ela vai destinar grupos de policiais para uma determinada autoridade policial, né? Internamente, através de normativos da própria Polícia Federal. O que a gente percebe é que a administração não aceita o modelo pronto e acabado da ADPF, até porque marcação de posição de dizer quem administra a polícia sou eu, e por mais que eu possa até concordar, tem que ser mais ou menos do meu jeito e não vai ser do jeito da ADPF. Isso daí eu posso garantir para vocês que não vai ser. Vai ser o construído, o que você deseja mais ou menos, mas ele já admite que é preciso sim ter as equipes mínimas de investigação, não assim de forma a engessar o gestor, o administrador totalmente, mas eles já discutem algo nesse sentido. Fala, doutor. Só para fechar, levando em conta tudo que você disse, que o colega, a parte que ele fez, eu quero saber claramente, a DPF vai consultar os associados em qualquer situação, com bônus, sem bônus, com indenização, é isso que eu quero saber. Ou vamos vamos excluir alguma pauta disso previamente? É isso que eu quero uma resposta clara da direção. Não, o encaminhamento que a gente vai ter é, do jeito que vier o ofício do planejamento, do jeito que tiver escrito, nós já temos a consulta pronta, né? Era baseada no possível ofício que viria. Ela é uma consulta eletrônica que vai estar lá. O ofício do planejamento para a pessoa ler, para não ter dúvida que é a proposta do planejamento, explicada itens por itens, a tabela, os valores já, os percentuais aplicados na tabela, e as pessoas vão decidir. O que é que nós vamos orientar? Nós vamos fazer o encaminhamento contrário, certo? Se vier a história do bônus, nós vamos fazer encaminhamento contrário, dizendo que é um erro, e alertando o que eu falei aqui. É inócuo deliberar, porque o governo entende que tem que ser FENADEPOL e a DPF. O que eu quero deixar claro é que, às vezes, a pessoa imagina que a deliberação dela vai ter um resultado prático, né? O que é que eu vou orientar? Eu acho inócuo, acho que só vai criar discórdia, cisânia, mas, com um compromisso assumido, eu não posso esconder. Qual é a proposta do planejamento? É essa. Do jeito que vier a proposta do planejamento, ela será posta em votação, porque assim será feito pela Receita, porque assim será feito pela AGU, ou seja, até mesmo a Receita, que tem a posição totalmente, e eu acho que a consulta dela vai dar contra, ela vai fazer. Então, eu não posso e não vou, e nem tenho poderes para evitar essa consulta. Então, ela será feita. Pessoal, dependendo da AGU ou da Receita, a gente segue. Sim ou não? Aí a diretoria da DPF teria autonomia para seguir. Uma outra pergunta no sentido de manter o mesmo padrão, né? Pode pensar alguma coisa assim. Eu vou ser sincero para vocês. É o ofício, para a pessoa clicar e abrir e ler a proposta do planejamento. E uma única pergunta. Você autoriza a DPF a celebrar um acordo com os seguintes itens? Aí vai estar lá. É isso a pergunta. O que é que eu vou ter? Eu vou ter liberdade para melhorar os índices, né? E vou ter sempre a liberdade para tentar trazer isso para algo melhor. Então, eu não estarei engessado totalmente, porque aí eu não sou negociador. Aí eu passei uma marionete. E eu não vou ser.
Tá? Mas é essa consulta. Você autoriza a DPF a celebrar um acordo nestes termos? Por quê? Porque o governo tem dito o seguinte, vai ser pacote fechado. Tem sinalizado que é pacote fechado. Pessoal, eu acho que pelo adiantado da hora a gente já podia encerrar, já estamos aqui agora já bem defasados com relação ao grupo. Eu quero agradecer ao Dr. Leôncio, que a presença dele aqui foi muito bem explicativo aí. E relembrar, e aí eu queria um compromisso. Hoje agora aqui nós temos a grande maioria de aposentados. Então eu queria o compromisso de que cada um aqui levasse mais um para quarta-feira, né? A gente já contratou para 100 pessoas, eu quero ter mais do que isso lá, então cada um aqui levar mais um aí, um que não está aqui, né? Não vale juntar um outro aqui. Levar uma quarta-feira, 8 horas da manhã, um café da manhã lá no edifício sede, que vai ser esse movimento. Lá não vai ter discurso, não vai ter nada, vai ser só realmente um momento para inclusive a imprensa, etc. Vai ter uma faixa, nós vamos tirar uma foto, né? E vamos tomar um café da manhã, vamos se confraternizar também. Então eu queria pedir para que cada um que estivesse aqui fosse e levasse mais um, para a gente ter um quantitativo grande de colegas lá, para fazer, senão fica feio, fica ruim, tá certo? Agradeço a todos aí, obrigado.